pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Eu sou o professor Aldir e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre modelo de dados. Uma característica importante sobre a abordagem de banco de dados é que ela oferece algum nível de abstração dos dados. E o que significa isso? Significa que, dependendo do nível de abstração, detalhes da organização e armazenamento dos dados são ocultados, destacando apenas o que é essencial para um melhor conhecimento desses dados. Então, como o banco de dados possibilita essa abstração de dados, diferentes usuários podem entender o banco de dados com um nível de detalhes que melhor se adeque ao seu nível de conhecimento sobre o banco. Ou seja, um usuário final que precise apenas acessar os dados poderia visualizar um banco de dados com um nível de abstração onde não precise destacar formas como os dados estão armazenados. Já um DBA, que são os administradores de bancos de dados, utilizariam um nível de abstração com maior riqueza de detalhes quanto à forma de organização dos dados e o armazenamento deles. Mas, professor Aldir, como é feita essa abstração? Para responder essa pergunta, temos que entender o conceito de modelo de dados, pois esses modelos oferecem meios necessários para alcançar essa abstração. Desta forma, um modelo de dados pode ser definido como uma coleção de conceitos que são usados para descrever a estrutura de um banco de dados. E quando eu falo em estrutura de banco de dados, estou me referindo aos tipos, aos relacionamentos e restrições que existem sobre os dados. Então, se pegarmos como exemplo um banco de dados de uma instituição de ensino, o modelo de dados irá informar como são armazenadas as informações sobre alunos, sendo que cada aluno serão armazenados, por exemplo, sua matrícula, seu nome e o seu endereço. Notem que o modelo está preocupado em descrever o que deve ser mantido como dado. O modelo não informará quais alunos serão armazenados nesse banco de dados. Muitos modelos de dados foram propostos, então. Podemos classificá-los de acordo com os tipos e conceitos que eles utilizam para descrever a estrutura de banco de dados conforme o nível de abstração. Desta forma, temos o modelo conceitual, modelo lógico e o modelo físico. O modelo conceitual oferece conceitos que são próximos ao modelo como muitos usuários percebem os dados. Então, é um modelo abstrato que descreve a estrutura do banco de dados de forma independente de um SGBD. Já o modelo lógico apresenta a estrutura de dados de um banco de dados conforme é visto por um usuário de SGBD. E os modelos físicos oferecem conceitos que descrevem os detalhes de como os dados serão armazenados no computador. Desta forma, ele é dependente do SGBD em que está sendo implementado. O modelo físico ele possui um nível de abstração menor conforme subimos para os modelos lógicos e os modelos conceitual, o nível de abstração vai aumentando. Para construir um modelo de dados, é utilizado uma linguagem de modelagem de dados. Essa linguagem pode ser classificada de acordo com a forma de apresentação do modelo. Então, ela pode ser textual ou gráfica. Se pegarmos o nosso exemplo de um banco de dados de uma instituição de ensino, podemos apresentá-lo de várias formas distintas. Cada apresentação desta recebe a denominação de esquema do banco de dados. A técnica mais difundida para o modelo conceitual é a abordagem entidade-relacionamento, ou ER. Nessa técnica, o modelo conceitual é representado através de um diagrama chamado Diagrama de Entidade-Relacionamento, ou DER. Esse é um exemplo de um diagrama de entidade-relacionamento da nossa instituição de ensino. Nele, apresentamos que o banco de dados contém dados sobre alunos e cursos com os atributos e os relacionamentos entre eles. Já para o modelo lógico, podemos apresentar um banco de dados para um SGBD relacional de forma textual, como neste outro exemplo aqui. Em qualquer modelo de dados,
é importante distinguir entre a descrição do banco de dados e o próprio banco de dados. A descrição ela é chamada de esquema do banco de dados. O esquema é especificado durante o projeto do banco de dados e não se espera que ele mude com muita frequência. Já os dados reais armazenados em um banco de dados podem mudar com o tempo com uma certa frequência. Por exemplo, no banco de dados da nossa instituição de ensino, o banco de dados muda toda vez que acrescentamos um novo aluno ou inserimos uma nova nota. Estes dados no banco de dados, em determinado momento do tempo, são chamados de estado, ou instante, ou instância do banco de dados. O SGBD ele é responsável por garantir que todos os estados do banco de dados sejam um estado válido, ou seja, um estado que satisfaça as estruturas e restrições especificadas no esquema. Desta forma, especificar um esquema correto é extremamente importante. O SGBD ele armazena metadados no catálogo ou dicionário de dados do SGBD para que o software do SGBD possa recorrer ao esquema sempre que ele precisar. Esses metadados são dados sobre dados, ou seja, são as descrições sobre as construções e restrições do esquema. Bom, pessoal, essas são as definições que eu tinha para apresentar a vocês sobre modelo de dados. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a entender. Caso ainda surja dúvidas sobre os assuntos apresentados aqui, coloque aí nos comentários que eu irei responder prontamente. Então, até mais, pessoal!